Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Kelly Pinheiro. Hoje com uma co-host muito mais que especial. Estou aqui. Convidada antecipadamente. Sempre, como sempre. Tipo uns 10 minutos. Muito bom ter você aqui conosco hoje. Muito bom estar aqui com vocês também. E antes de apresentar nossos convidados, eu gostaria de falar do pessoal que apoia o nosso projeto, o nosso sonho, começando falando deles. Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon e região, precisa dar um talento na barba, no cabelo, no bigode, meu amigo, você precisa conhecer Excellent Cut. André e companhia vão te dar um excelente tratamento. Você poderia, por favor, falar da nossa apoiadora oficial? Love Details, nossa patrocinadora oficial. Com certeza aí fazendo os melhores personalizados que pode ir pra você, tanto aqui na Inglaterra quanto no mundo todo. Perdi meu posto. Sim, estou sendo contratada nesse momento. Fiquei até sem palavras. Fica atento. E se você quer eternizar momentos, você precisa contratar Massone Photography. É o melhor de UK para esses momentos. Porém, por tempo limitado. Só vou deixar esse spoiler. Se você precisa do trabalho dele, corra, porque é tempo limitado. E eu estou muito triste por causa disso. E agora sim, vamos apresentar nossos convidados. Então eu gostaria de convidar você a pegar seu passaporte e se preparar para esta viagem, que vai ser muito legal. Com eles, Elis e Felipe. Acertei? Acertou. Nossas viagens por aí. Sejam muito bem-vindos. Bom, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela viagem até aqui. É quanto tempo de lá pra cá? 2 horas sem trânsito, hoje foi quase 3. Aí, olha como eu me sinto importante. Alguém viajou 3 horas para estar aqui para estar aqui com a gente. Olha muito que bom. Legal. Estamos lisonjeados. Então se apresenta para o pessoal de casa, conta de onde vocês são do Brasil, como vocês vieram parar aqui na Inglaterra. Fique à vontade. Eu sou Elis e eu vim para a Inglaterra por causa do meu marido, Felipe, e do trabalho dele. Eu sou engenheiro automotivo e eu vim transferido pela empresa em 2019 para cá e a gente não tem planos de voltar. Não vieram só para passar um tempo? Não. Olha, eu não sei se eu tenho, como que eu posso dizer, uma bagagem para conversar com alguém que trabalha nessa área, porque eu tô acostumado a conversar assim, com driver, com cleaner. Eu não sei se vamos ter assunto, mas enfim, a gente improvisa. Mas não existe trabalho mais importante e menos importante, né? Todos têm a sua Não, com certeza. É que, né? É só que o nosso vocabulário às vezes não alcança, entendeu? Só para aproveitar que já estamos nesse assunto, o que você faz especificamente no seu trabalho? Hoje eu trabalho com desenvolvimento de controle e estabilidade. Desenvolvimento de controle e estabilidade. Emocional? Tô precisando. Isso, eu te passo meu número, a gente pode conversar. Não vai ter um output muito legal, mas a gente tenta alguma coisa. Bacana. É controle de estabilidade para carro, né? E, por exemplo, você está dirigindo numa estrada com gelo, com neve, o carro começa a deslizar, a gente vem com uma ajudinha e tenta colocar o carro no rumo de novo, sem muita necessidade do motorista intervir. Isso vocês pensam antes de acontecer? Não. Está acontecendo e a gente vem e ajuda. Né? Então, assim, você faz uma curva, o carro sai com a traseira, né? A gente vem, freia uma roda, outra e tenta colocar o carro na direção devida. Eles fazem testes, assim, eles simulam essas situações, né? Antes dos carros serem lançados para ver se eles estão seguros mesmo, né? Se eles vão cumprir essa função. Eu tava pensando aqui que era ao vivo ali. Por isso que eu perguntei, antes de acontecer, né? Porque eu imaginei você na estrada e daí, de repente... Alô, Felipe, o meu carro tá derrapando? Você pode me dar uma forcinha?
Ah, tá. Felipe, tá. uma roda tá pra... Isso, é o setor do Felipe? Desculpa. Ótimo. Nossa, eu ia adorar. Imagina, receber uma ligação, tipo, da Índia, né? Confuso, que é um pouquinho mais longe, tipo, 3 horas da manhã. O meu carro tá ruim. Tô a que eu 70 faço? milhas Desliga. por hora, tá instável aqui. Senhor, nosso atendimento é das 9 às 5, desculpa. Vamos voltar no foco. Quando que vocês vieram para a Inglaterra? Em junho de 2019. Junho de 2019. 3 anos e 8 meses. Então vocês chegaram aqui e logo depois já entrou a pandemia. Como que foi para vocês esse processo aí? Olha, foi um pouco complicado, né? Eu acho que assim como para todo mundo, né? A gente fica naquele Vocês estavam começando a se estabilizar aqui, né? Sim. Aí vem o receio, né? De não saber como vai ser. E aí veio o lockdown. E uma série de coisas, né? Mas foi um tempo, assim, que também a gente conseguiu aproveitar para... digamos, a gente viajou dentro do carro pela Inglaterra, né? Uhum. Porque teve aquela restrição bem severa no começo, né? Que a gente não podia... fazer várias atividades, né? Apenas fazer caminhada ao ar livre. E aí a gente passeava pelos vilarejos, assim, de carro, né? Às vezes a gente nem descia do carro, só saía para conhecer mesmo o interior da Inglaterra, né? Para também não ficar só fechado em casa naquele período ali de lockdown. E assim você conheceu o que era urtiga. Assim eu conheci o que era urtiga. Já ouvi falar. Você não conheceu no Brasil? Isso? Não, eu já conhecia, mas eu nunca tinha sentido o efeito o drama dela na pele. Um dia a gente tava... Um dia a gente tava andando por uma estradinha assim, né, rural, e tinha uns carneirinhos pra fora da cerca, né? E aí eu falei pra ele, para aí, que eu vou tentar fazer uma amizade sincera, né? E eu tinha saído do jeito que eu tava em casa, né? De chinelo, no pé... Havaianas, as legítimas, né? E aí eu Patrocina a gente. E aí eu fui tentar fazer um carinho ali nos carneirinhos e eu pisei com os 2 pés num pé de urtiga. Aí eu senti o que era urtiga. Demorou mais de 24 horas para passar o efeito, porque eu pisei com vontade nas urtigas. Nossa. Você não sabe se tá pegando fogo, se tem formiga picando no seu pé, se tem um monte de agulhas. Assim, uma sensação horrorosa. E aí você entende por que os ingleses usam muito tênis, não é verdade? É verdade. Que tem bom que você explicou, aqui. porque eu ia confundir com... Como que é o nome da sua alergia? Urticária. Urticária. Eu ia falar, nossa, minha esposa tem isso também. Você toma corticoide? Mas eu não tenho. Não tem mais, ela não tem mais. Que bom que... Enfim, vocês chegaram e como que foi esse começo aí pra vocês? Pra mim foi um pouco difícil, né? Porque eu não falava inglês quando eu cheguei aqui. E então essa adaptação num novo país, quando a gente não fala a língua, ela se torna mais difícil do que para aqueles que já falam a língua, né? Mas eu já vim com a minha mente preparada de que eu teria que me expor a situações para eu realmente aprender a falar inglês, né? Porque eu não queria sair da Inglaterra, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã sem falar inglês. E aí eu comecei a estudar em casa, né? Assisti algumas aulas pelo YouTube. E aí comecei a fazer aqueles cursos que o governo fornece de inglês. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, né? De vários lugares. Isso eu acho uma coisa incrível aqui na Inglaterra, né? Que a gente conhece pessoas de várias culturas diferentes. E quando eu cheguei aqui eu não conhecia nenhum brasileiro, né? Então não tinha nem para quem perguntar as coisas. Como é o nome da cidade de vocês? A primeira cidade que nós moramos quando nós chegamos aqui se chama Leamington Spa. Ela fica do ladinho de Warwick. São 2 cidades muito bonitas, assim. Warwick é bem histórica, tem um castelo, e Leamington Spa é um pouco mais moderna. São lugares muito bons para conhecer e também para passar um dia assim, passeando. Mas naturalmente vocês vieram para essa cidade porque era onde ele ia trabalhar. Isso, a gente... Desde que a gente mudou de Curitiba para Campinas, a gente procurava ficar perto do trabalho, porque é qualidade de vida, né? Em Curitiba eu levava 1h20 para ir, 1h20 para voltar. Então eu falei, não, quero ficar perto do trabalho, né? Então essa foi a grande razão da gente morar lá, porque eu estava perto do trabalho. Sim. Mas aí,
Você veio por causa do trabalho e tinha mais algum brasileiro que trabalhava nessa empresa que morava por ali ou não? Não. Você veio sozinho? Vocês foram introduzidos mesmo no meio dos ingleses mesmo? Isso mesmo. Tinha um colega meu que ele tinha vindo para cá, tava morando aqui já fazia 2 anos, só que quando eu avisei ele que eu tava vindo, ele avisou que ele tava voltando. Então, assim, a gente, por conta de 2 meses, a gente não se encontrou aqui na Inglaterra, sabe? Mas ele deu uma direção, assim, falando... Quando eu perguntei para ele, lugar para morar, tava pensando em Coventry, ele falou, não. Coventry é cidade grande, você vai ter todos os problemas de uma cidade grande, então tente fugir de cidade grande. Uhum. Aí ele falou pra gente dessa cidadezinha, e assim, que setou o patamar Inglaterra muito alto pra gente, porque era uma cidade fora de série. É uma cidade fora de série, né? É uma cidade muito boa em questão de qualidade de vida, né? Eles chamam ela de mini London. Pela estrutura que ela tem, sabe? É uma cidade muito bonitinha. É claro que aqui o lugar que vocês moram também é muito gostoso, né? Eu não conhecia, a gente deu uma voltinha ali pelo centro agora e eu já gostei bastante dessa cidade. E aí o começo foi, assim, um pouco difícil para mim, sabe? E aí eu queria também procurar um emprego para me ajudar a falar inglês, né? Porque no Brasil eu sou formada em Direito e essa é a pior profissão do mundo para você morar em outro país, né? Sim. Aqui na Inglaterra teria que fazer a faculdade de novo, porque o sistema judiciário é completamente diferente, né? Sim. Não só a questão das leis serem diferentes, mas o sistema judiciário é outro, né? Uhum. E não era uma coisa que eu queria fazer aqui, né? E aí comecei a procurar emprego, né, pela internet. E as pessoas sempre falavam assim, você... Sem falar inglês, você não vai conseguir nada, né? O máximo que você vai conseguir é um trabalho de kitchen porter, o de limpeza de escritório, de cleaner em algum lugar, housekeeper. Sim. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? E o primeiro emprego que eu consegui, depois de muito tempo aplicando online, foi de housekeeper num hotel. Que, inclusive, foi o hotel que a gente ficou as 2 primeiras semanas que a gente chegou aqui, né? Até conseguir uma casa. Que a empresa tinha pago pra gente esse hotel. E aí eu fui, e eu não fiquei uma semana trabalhando lá. Não por causa do trabalho em si, mas também, né? Não porque É um trabalho pesado. É um trabalho muito pesado, sim, né? E eu tenho um problema aqui no meu ombro, e aí já começou a afetar. Mas porque eu percebi que ali eu não conseguiria um dos meus objetivos, que era me inserir, ter contato com as pessoas e realmente aprender o inglês. Sim. Porque eu passava o dia inteiro sozinha limpando os quartos. Então, acho que eu fui 4 dias trabalhar. E aí eu desisti. E aí eu continuei aplicando online para outros trabalhos, mas ninguém me chamava, né? Sem experiência de nada, sem falar inglês. Aí um dia ele falou assim, por que você não imprime os currículos e a hora que você estiver voltando do seu curso de inglês, você não vai deixando os currículos nos lugares? E aí eu fiz isso. Óbvio que com um frio na barriga, né? Eu chegava nas portas dos lugares, eu falava, o que eu vou falar? Eu não vou entender o que as pessoas vão dizer, né? Vai dar aquele branco, assim. Mas assim eu fiz, né? Fui entregando em vários coffee shops, vários restaurantes. E aí, 4 coffee shops me chamaram para fazer o trial shift, né? Que é aquele período que você trabalha algumas horas para eles verem se eles gostam de você e se o trabalho também é aquilo que você esperava. E aí eu fiz o trial shift, já estava com o trial shift marcado nesses 3 primeiros e já estava indo para casa feliz da vida, né? Pensei, algum deles vai dar certo. E aí, no caminho de volta para casa, eu passei na frente de um coffee shop. Não sei se tem aqui o Creams Café, que é um de sobremesas. Acho que não. Ele tem várias cidades aqui da Inglaterra, tem em Londres também. E aí eu pensei, eu vou entregar ali o meu currículo ali também. Eu pensei, Creams, não. Tipo, tem sorvete? Sorvete, waffle, crepes. E aí eu pensei, vou ou não vou? Eu pensei, eu vou entregar ali. E entreguei. E aí fiz esse treinamento, né, nos 4 lugares. E nos 4 deu certo, então eu pude escolher. Qual você gostou mais, qual você adaptou melhor, qual tinha comida mais gostosa. Exatamente. Isso foi um grande benefício para mim. E aí,
Alguns era para trabalhar como kitchen porter mesmo, que eu ficaria na cozinha ali, outros era para trabalhar como garçonete. E esse no Creams eu tinha entendido no começo, né, como é o inglês básico, isso foi em outubro, né, a gente tinha chegado em junho, então fazia pouco tempo ainda, né, praticamente não falava nada, né, e eu tinha entendido que era para trabalhar na cozinha a princípio, né, lá como kitchen porter. E a hora que ela me explicou que eu ia trabalhar ali, fazendo sundae, milkshake, servindo sorvete na casquinha, eu falei, é esse, não preciso nem pensar nos outros, né? Mas no começo foi bem desafiador, por causa da língua, né? Mas eles foram muito pacientes comigo, né? Em explicar, em entender. Tirei foto do cardápio, levei para casa para decorar o nome das coisas. E foi um período muito importante para mim, porque foi ali que eu realmente aprendi a falar inglês. Sim, você tem contato todos os dias, perguntando, conversando com o cliente, né? E querendo ou não, às vezes a gente até tem contato com pessoas que às vezes acaba falando até menos que a gente e acaba, né, um ajudando o outro, essas coisas assim. É legal isso, né? E ali eu era obrigada a falar e a compreender, porque não tinha nenhum brasileiro, né? Então foi desafiador, mas isso me ajudou muito, né? Muito. E aí, como ele falou, né? Ele se beneficiava, né? Porque eu levava várias coisas. Meu chefe falava... Várias. O meu chefe falava assim... ênfase em várias. Meu chefe falava assim, não quer levar uma coisinha pro Felipe? Porque eles falam, não conseguem falar Felipe, né? Fala Rafael. Piada interna. Piada interna. E assim, foi muito, muito bom, sabe? Eu engordei lá também, óbvio, né? Porque aí comia... Gente, era uma casa de sobremesas, né? Comia muita sobremesa lá. E a sobremesa não era tipo sobremesinha, era uma refeição. Né? Eles, realmente a porção deles é bem grande. Ó, minha esposa querendo trabalhar fora agora. Tô vendo vantagem. É tipo Caspas. Tipo Caspas. É o lugar preferido dela aqui. O Caspas é o concorrente. Ela fala assim, mas vamos no Caspas. Eu falei assim, a gente acabou de acordar. Mas vamos no Caspas. A gente tá indo dormir, mano. Assim, sem nomes, né? A gente foi pra Londres essa semana. Vamos tomar café da manhã? Vamos. A gente foi num restaurante japonês e comeu udon, que é o macarrão japonês de café da manhã. Mas aqui eles comem feijão no café da manhã, né? Feijão, linguiça, bacon, então. Apesar que bacon... Aqui tudo muda, né? Mas muito diferente da nossa cultura. E por falar no feijão, quando a gente chegou na Inglaterra, ela falou assim, nossa, eu não sei como é que o povo come feijão no café da manhã. Um feijão branco, com molho de tomate, tipo ketchup. Aí a gente foi viajar ano passado. Aí tava no hotel, ela falou assim... Olha a exposição. Tem o feijão, pega um pouquinho pra mim. Eu falei, não. Não, você não quer. Ela, não, eu quero, feijão com torrada. Aí eu peguei e bati foto, né? Já me inseri na cultura, né, gente? Mas eu não consigo, até hoje, pra mim, o feijão doce não vai. Eu também não. Mas pra mim é uma coisa rara, assim, é esporádico. Faz um ano isso, e faz um ano que eu não como feijão. Mais tempo, entendeu? A gente não tem em casa. Em minha defesa. Foi um evento que aconteceu, entendeu? Mas eu tenho a foto. Pra provar. Muito importante. E como surgiu a ideia de começar com os vídeos pra internet? Essa ideia, na verdade, ela tinha surgido quando nós mudamos para cá, para a Inglaterra, há 3 anos e meio atrás. Mas eu deixei ela engavetada por vergonha. Pode até não parecer assim, mas eu sou tímida, né? Bicho do mato, como ele diz. E eu não tinha coragem de aparecer ali gravando um vídeo. Lá do Brasil, vocês já gostavam de viajar? Ou lá no Brasil não era muito? Já gostávamos. E também de acompanhar Instagrams de viagem, né? Uhum. E aí essa ideia ficou engavetada, sabe? Eu fiquei assim, ensaiando, até que ano passado eu resolvi criar coragem e literalmente botar a cara a tapa ali no Instagram. É difícil, né? No começo. É difícil. Nossa, porque é uma coisa que você tem que manter alimentada, né? Sempre. Sim. Então. E tem que ter a criatividade, né? E
várias estratégias, né? Eu tô começando, assim, né? Às vezes eu erro muito também, né? As pessoas falam, quando você viaja, você não pode postar um monte de stories, você tem que guardar o conteúdo para fazer Reels. Mas eu não gosto, entendeu? Das estratégias assim. Eu faço como eu quero. Não sou obrigada a nada, querida. Eu faço do jeito que eu quiser. Semana passada eu comecei um quadro, Pergunte aos Estrangeiros, e essa semana eu não fiz. Desculpa, gente. Eu vou fazer. Tropeçou, levanta. Foi bem bacana o engajamento do pessoal, sabe? Tipo assim, pro pessoal mandar perguntas e tal. Só que... Gente... Não tem que colocar a cara lá, né? O problema às vezes é esse. Colocar a cara ali pra, né, tá sempre reagindo. Às vezes eu falo assim, nossa, vou fazer. Ah, não, eu tô no trabalho, tô com essa roupa, eu tô desse jeito, eu tô com essa cara de cansado. Depois eu faço. É assim que as pessoas querem ver mesmo, os estrangeiros. Realidade. Vem pra cá, bebê, vem pra cá pra descobrir a realidade. É que as pessoas veem assim, pensam, um vídeo de 30 segundos. Foi fácil de fazer. Mas não foi. Teve que pensar, teve que gravar. Às vezes não deu certo. Regravar. E aí no final você percebe que teve um erro, aí você tem que refazer. Né? Para quem vê de fora, parece muito simples, mas não é, né? E outra, fazer 1, 2, você vai. Aí você fala, não, eu tenho que fazer todo dia, ou eu tenho que fazer tantas vezes por semana. Haja criatividade. Sim. Né? E até mesmo nas viagens, às vezes, é difícil achar um equilíbrio, sabe? Entre gravar vídeos pensando em fazer Reels, gravar stories e aproveitar. Sim, você não pode só viver para isso, né? É difícil, sabe, ter esse equilíbrio, né? A primeira viagem que a gente fez e que eu realmente mostrei as coisas, né, aparecendo ali, mostrando meu rosto, foi ano passado, quando nós fomos visitar uns amigos, né, na França, e aí depois nós fomos para Bélgica e para Luxemburgo, porque é tudo pertinho, né, uma vantagem da Europa, e foi muito cansativo. As pessoas não têm ideia, mas foi muito cansativo, porque eu gravava e eu queria postar ao mesmo tempo, e eu queria aproveitar, e eu vi que eu não ia conseguir. Aí eu gravava tudo e eu deixava para postar no final do dia. Você mesmo edita? Eu mesmo edito. Vai tempo, né? Eu só sirvo pra olhar e falar assim, não, ficou bom. Aqui, ó. Apoio moral. Exato. E aí eu chegava e postava tudo à noite, sabe? Só que isso demora horas, né? Demora horas. Às vezes demora 2, 3 horas. Então é bem, bem cansativo essa parte de produção, né? Essa entrega que você tem que dar, né? Os bastidores, né? Sim. E por falar em viagens, né? Qual lugar que vocês foram que você mais gostou? Singapura. Não, ela nem pensou muito. Não. Meu sonho é morar em Singapura. Sério? Porque foi uma viagem que eu fui workshop, né? Ele work, eu shop. Foi exatamente isso. Eu trabalhei igual um camelo. É a melhor colaboração que existe. Agora, deixa eu fazer a pergunta pro lado de lá. Já que nessa viagem você trabalhou muito. Que lugar que você foi que você gostou? San Andrés, na Colômbia. Você foi passear? A gente foi passear. A gente foi passear. Porque Singapura, assim, eu consigo conciliar a viagem a trabalho e levá-la comigo. Porque quando fica em hotel quarto duplo, mas fica sozinho. Então, fica tranquilo dela ir passear comigo, né? Mas quando a gente foi para San Andrés foi sensacional, assim. Uma ilhazinha pequena, a gente teve experiências bem legais. Nós passamos por um terremoto lá. Essa foi a melhor viagem, cara. Não, mas foi tão legal, porque... Foi tão legal! Mas ele tava dormindo! Eu tava dormindo. Não, assim, realmente é uma coisa que você não vive todos os dias, ele não tava é verdade? Dormindo. Não. E ela pensando, nossa, ele tá roncando muito hoje. Foi pior que isso, porque a gente passou o dia na praia, nadando com tartaruga, assim, no mar aberto, sabe? Nadando com tartaruga. Então, voltou os dois. Foi o primeiro dia que a gente tava lá. Então, a gente já tava, assim, com o fuso horário mexido, né? Alterado e cansado de ficar o dia inteiro na praia. E a gente voltou, assim, os dois destruídos. Nessa ilha que a gente ficou, que chama Providência, tinha um hotel com água quente.
O resto tudo era um cano saindo da parede com água gelada, mas que era o suficiente para a temperatura que estava lá. Aí a gente chegou, tomou um banho e dormiu. 8 horas da noite. 8 horas da noite. Ela me acorda... Deixa que essa parte eu conto, porque você tava dormindo. Ela quer detalhes, ela quer dar detalhes que você não estava acordado para ver. A ilha, só um parênteses, a ilha tem 17 quilômetros de estrada em volta dela. É uma ilha super pequena. É uma ilhazinha muito, muito pequenininha mesmo. Mas bem simples, assim, mas o pessoal muito acolhedor, sabe? Foi muito gostoso mesmo. A gente tem vontade de voltar ainda para lá para passar férias, né? Nossas viagens favoritas são, assim, de praia, né? A gente gosta muito de praia, verão. Terremoto. Não, essa parte não foi legal. E a gente estava dormindo ali 8 e pouco. E eu acordei. A sensação era que tinha um gigante chacoalhando os pés da cama, chacoalhando as janelas, porta, box do banheiro, tudo. E eu acordei, só que eu já estava num sono muito profundo e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu demorei ali alguns segundos, e as pessoas gritando, né? E as pessoas gritando e aquilo tudo tremendo. Eu dormindo. Ele dormindo, feito uma pedra. Intensamente. E aí eu comecei a sentir medo. E aí eu falei, gente, é um terremoto. E aí eu acordei, Felipe, é um terremoto. E aí ele falou, não, volta a dormir, é um trem que tá passando. O sonho tava bom. Numa ilha que a volta inteira tem 17 quilômetros e não tem nem carro. Mal tem carro lá. Não, e eu virei pro lado e voltei a dormir. E ele voltou a dormir. E aquilo tremendo e as pessoas gritando. Eu tava em paz. E aí... Ele não tava trabalhando, gente, pelo amor de Deus. O que você costuma colocar pra ouvir pra dormir? Barulho de terremoto. Gente, Trem passando. Acho que não é um momento bacana pra fazer piada com terremoto. Mas, e aí passou uma meia hora e veio mais um terremoto, sabe? E aí eu não sabia o que fazer, mas eu já tava muito cansada. Ele nem acordou no segundo terremoto e eu fiquei ali com medo. Só que o segundo já foi um pouco menor. Eu não sei dizer, sabe? Porque eu tava dormindo um sono de cansaço mesmo, sabe? Aquele sono pesado, assim. Mas eu acordei, né? Ele não. E aí eu não sabia o que fazer, né? As pessoas gritando, mas eu continuei ali, né? Eu não ia sair pra fora, sendo que eu não sabia nem direito o que estava acontecendo. E aí, dormimos. E aí, no outro dia, a gente acordou e chamou um mototáxi. O mesmo que a gente tinha pego no dia anterior. Detalhe, quando o mototáxi chegou na pousada, eu falei assim, somos dois, esperando que ia chegar outro, né? O cara só deu aquela chegadinha pra frente, sentou em cima do tanque e fomos os 3 na moto. Sem capacete. Sem capacete. O cara tava, tipo, pilotando com uma mão só e com o celular na outra. E a gente chegou lá no lugar, né? Que a gente pegou um barquinho pra ir pra uma outra ilhazinha menor ainda. O rapaz falou, você tava tensa, né? Eu falei, não sei por quê. Não sei por quê. Andando de moto em 3, sem capacete, sobe, desce, curva. Mas tava tensa. Você falou que ele tava dormindo na hora do terremoto. E aí, a hora que ele acordou, você falou pra ele e a ficha caiu? Ou ele ainda ficou assim, você estava sonhando? A hora que eu acordei no outro dia, eu não lembrei disso. E aí, a hora que a gente chamou... Gente, desculpa, mas... Olha, eu sou muito esquecido. Mas eu não lembrei que eu tava no terremoto. Primeiro, quem consegue dormir depois de um terremoto? Ou durante um terremoto. Não, e daí depois, no segundo terremoto, nem acordar. E não lembrar no outro dia. Parece um filme, né? Parece um filme de comédia, assim, né? Gente, que pessoa calma. Que paz de espírito. Que emocional controlado, entendeu? Não. E aí nós chamamos o mesmo motoboy, né? Porque ele já tinha pego ali um pouco de confiança nele, né? A gente não se quebrou na primeira, né? Vamos de novo, ver se dá ruim. Já era um chegado, né? Bem chegado. Já tinha mandado mensagem direto pro celular do motoboy, entendeu? Chamando ele. E aí ele falou assim, onde vocês estavam ontem? 8h30 ou 8h40 da noite. A gente falou, dormindo? A gente tava muito cansado. E aí ele teve a mesma reação que vocês. Como assim vocês estavam dormindo durante o terremoto? Aí que eu lembrei. Aí eu falei, foi um terremoto mesmo. Ele falou que os postes dançavam.
Foi um terremoto de 6,9 na escala Richter. Não foi fraquinho, sabe? Sim. Agora, na Turquia, ali na Síria, foi 7,9, alguma coisa assim. Bem próximo. Foi próximo. Sim. Mas, graças a Deus, não teve muita destruição, né? Não teve feridos nem mortos. Né? Foi alguns danos, assim, de postes e árvores. Mas aí a preocupação era com o tsunami, né? Depois do terremoto. E eu falei pra ele, agora o que a gente vai fazer, né? E a gente tava indo passar o dia na mesma ilhazinha que a gente tinha passado o dia anterior mergulhando, que não tinha nem areia. Era um deck no mar, bem legal. E aí a gente falou, se vier um tsunami não tem o que fazer, a gente tá no meio do mar, numa ilhazinha minúscula, não tem nem pra onde correr, né? E foi um tsunami que atingiu ali... Terremoto, desculpa. Não, assim, nossa, não lembra do tsunami também, Jesus Cristo. Não, terremoto atingiu ali a Colômbia, Jamaica, Nicarágua, sabe? Vários países ali. E aí nós ficamos lá. E aí no final da tarde, A gente alugou uma moto. Eu não tenho carteira de moto. Barraram o motoboy. Olha o exemplo. Olha a responsabilidade. A gente alugou a moto, porque era o único meio de transporte na ilha. Né? A mulher da pousada que alugou pra gente falou assim, vai lá, anda aqui na rua pra eu ver se eu posso te alugar a moto. O teste de direção. E a gente foi dar a volta na ilha pra conhecer as outras praias, né? E a gente parou em uma das praias e foi andar na areia. E assim que a gente parou, e eu tava assim um pouco tensa, né? Porque se a gente cai de moto numa ilhazinha dessa, longe de tudo, no primeiro dia de praia, né? Esse, no caso, seria o segundo dia. Acabou o resto das férias, né? E ainda mais com terremoto, né? Eu falei, e se vem aqueles terremotos subsequentes, né? De magnitude menor, e a gente tá em cima da moto. E o que acontece, né? E graças a Deus não foi em cima da moto, mas assim que a gente desceu e pisou na praia, aconteceu um outro terremoto. Meu Deus. E aí esse foi de magnitude 4 e alguma coisa assim, não lembro Vocês costumam divulgar as viagens que vocês vão fazer? Essa viagem... Só para eu me programar para... Pra não ir. Brincadeira. Mas é verdade. E aí, nossa, mas é uma sensação assim horrorosa, sabe? E aí tinha um rapaz deitado na praia lendo um livro. Eu nunca vi alguém levantar tão rápido. Ele levantou tipo assim 90 graus, sabe? Rápido assim, porque ele estava deitado, né? Imagina a sensação que ele teve da terra tremendo. Mas graças a Deus, né, digamos dos males o menor, que não teve feridos nem grande destruição. Sim. Olha, foi uma experiência mesmo. Muito inclusive, ele gostou a melhor viagem dele, entendeu? Mas então, é que o lugar é maravilhoso. Fora de série, sabe? A história é realmente incrível. Só uma pena que acabou com a minha próxima pergunta. Porque esse era o lugar que vocês gostaram. E o lugar que vocês não gostaram, tipo assim, que vocês foram e não atingiu a expectativa. Só que depois, acho que não foi depois de 2 terremotos... Não. Sei lá o que. Vai ter coisa que eles não gostaram tanto. Olha, um lugar que não teve terremoto. Não teve grandes emoções. Assim, foi bem boring, bem entediante. É difícil essa pergunta, sabe? Óbvio que tem lugares que nós gostamos mais, né, do que outros. Tem tipos diferentes de passeio, tipos né? diferentes, né? As minhas viagens favoritas, assim, são as que envolvem praia e natureza. Mas eu acho que talvez a Argentina. Mas não a Argentina em si. O lugar que a gente foi da Argentina, que foi uma cidade do interior, né? Porque ele foi a trabalho também, então foi uma cidade do interior. Foi workshop again. Você shopping bastante nessa daí? Não. Por isso que ela não gostou. Não! Mas eu falei workshop brincando. Eu não compro muito, sabe? Eu compro lembrancinhas, assim. Eu gosto de trazer imã das viagens que a gente vai para ter uma recordação. Eu também. Não compras, assim. Sim. Mas olha, ela, quando a gente foi para Singapura, né, que foi o workshop, ela não falava inglês ainda. E ela conseguiu negociar com um turco e conseguiu desconto. Rapaz. Né? Olha. Singapura, ela é uma mistura da Ásia, né?
Tem gente ali de várias partes, né? Tem uma comunidade grande de indianos, então lá tem o bairro indiano, tem uma comunidade grande de árabes, então tem o bairro árabe, né? E foi nesse bairro árabe que eu consegui essa façanha. Aí tem o bairro chinês, então é uma mistura, assim, e é muito interessante, né? Inclusive eu gostaria de morar lá. Mas assim, a gente não fala inglês, mas a gente se vira, né? Quando a gente precisa, a gente se vira. A gente sempre dá um jeito de se comunicar, né? Sim. Você falou que os passeios que você mais gosta são os de praia. E a praia daqui, como que foi a primeira vez que vocês foram? Olha, nós já fomos para algumas praias aqui, né? Nós fomos para... Eu não vou lembrar o nome de todas, mas nós fomos para Brighton, que é aquela que tem o pier. E que ao sul de Londres. É uma praia de pedras, ela é muito bonita, né? Ela tem a cidade é bonita, a praia também é bonita, apesar de ser de pedra. A água é bem cristalina, mas a água é congelante, né? Sem novidade. Mas eu falei, eu não posso. Há 3 anos e meio eu nunca entrei no mar aqui na Inglaterra. Algum dia eu vou ter que criar coragem. Vocês já tiveram coragem de entrar no mar aqui na Inglaterra? Eu já tive, mas durou 2 minutos. Que foi o tempo de chegar até a água. O que eu fui, que foi mais gelado, foi no Durdle Door. Sim. Aquele lá realmente doía os ossos. Mas é lindo, né? Ai, absurdamente lindo. Mas também você já desce pensando como é que eu vou subir isso aqui, né? Eu tenho esse pensamento. Eu olho assim e falo, nossa, vai ter que voltar, depois eu não quero mais ir, não. Daqui de cima dá umas fotos tão bonitas, né? Já que eu não vou entrar na água mesmo, né? Melhor olhar só de cima. E eu subir a escadaria. E eu que desci, aí a gente tinha ido para outra praia antes, né? No mesmo dia. Aí eu falei, não vou entrar, porque deve ser gelado igual. Era pior, mas eu falei assim, eu não vou para casa sem entrar na água. Aí eu voltei pro carro buscar a toalha. E depois desci de novo. Nossa! Molhei o pé e ficou só nisso. Que viagem! Pelo menos fez uma caminhada, né? Fez o exercício do dia ali. Boa caminhada. Eu, na verdade, eu subi na contramão. Porque nessa praia, você tem que dar uma volta, um rolezão e tal. E depois, pra voltar, você sobe direto, né? Uhum. Aí eu subi e desci pelo mesmo lugar. Mas foi tudo em vão, porque não dá. Praia, gente, a praia daqui... Nós fomos para Cornwall ano passado. Uhum. É uma região um pouco mais longe, mas é lindíssimo. Nem parece que você está na Inglaterra. Parece, sei lá, Indonésia, assim. Mas também você olha a praia de cima, né? Lindíssimo, lindíssimo. O mar, assim, a cor incrível. Mas não deu para entrar na água nenhum dia. Infelizmente. É uma frustração. Eu não tenho problema com água gelada. Eu prefiro, eu não gosto da água morna que tem no Nordeste, sabe? Pra mim, a água é muito quente. Eu prefiro uma água gelada. Aí quando a gente foi pra Cornwall, eu molhei até o tornozelo. Eu falei, não dá. Mas você também nunca entrou na água aqui na Inglaterra ainda. Eu não gosto de água gelada nem pra tomar. Imagina pra banhar. Eu também não gosto, não. Você estava comentando que você sofreu um acidente e ele não deixou contar os detalhes. Em agosto do ano passado, eu sofri um acidente de carro enquanto trabalhava e quebrei uma vértebra da coluna. Né? Aí eu fui pro hospital. Quando cheguei no pronto-socorro, eu cheguei andando, com muita dor, mas andando, né? O rapaz que estava comigo falou o que aconteceu, já me colocaram na maca e não deixaram levantar mais. Por quase uma semana. Ele foi andando porque a ambulância demoraria de 2 a 4 horas para chegar, né? Então, eles levaram ele pro hospital. Pro hospital. Daí, eu tava na maca, me levaram para fazer os exames, daí o enfermeiro voltou e falou, olha, você tem uma fratura na coluna, a gente não sabe se você vai precisar de cirurgia ou não, ou se vai ser cirurgia ou se vai ser um método conservador. Quando falaram isso para mim, me bateu o desespero, né? Eu peguei e falei para ela, tá aqui a minha senha do computador do trabalho, do armário do trabalho. Passei a senha de tudo para ela. Falei assim, já pensou que ia morrer, se eu for pra cirurgia, eu não sei se eu saio. Né? E Meu Deus do céu. A primeira noite, porque me levaram para um hospital que não tinha especialista em coluna. Aí eles mandaram os exames, eu fiz a tomografia, o raio-x e a ressonância magnética. Mandaram os exames pro consultant,
né, que é o especialista, e estava esperando a resposta dele para saber o que ia ser feito. E naquela noite eu estava à base de morfina, né, então dormia, acordava, e me deixaram dormindo meio que num corredor. Aí toda hora que eu via passar alguém ali com um uniformezinho, eu chamava ela assim, já tem alguma resposta? Tipo, 3 horas da manhã, né? E a minha mãe me ligou, ela não sabia o que tinha acontecido. Ela vai assistir esse podcast. Eu sei. Agora tá tudo bem. Eu pensei que ela não sabia naquele momento. Não, naquele momento ela não sabia. Sabe... Não, ela sabe. Agora vai dar problema pro meu pai, porque eu tinha contado pra ele, ele falou que não era pra contar pra ela. Que ele sabia. Casos de família. E assim, a minha mãe tem a localização do meu telefone, sem problema, né? Ela mora aqui? Mora no Brasil. Aí ela me ligou por vídeo. Eu espertão, né? Atendi por áudio. Falei, mãe, tava dormindo. Ela falou assim, liga a porcaria desse vídeo que eu quero te ver. O que você tá fazendo no hospital? Aí eu peguei e contei, né? Eu falei, sofri um acidente, machuquei, tô esperando a resposta. Ela falou, deixa eu ver você. Aí eu mostrei, ela falou, quebrou o quê? Eu falei, as costas. Ela falou, deixa eu ver se você tá mexendo o pé. Daí eu tinha que levantar os pezinhos, mostrar que tava tudo funcionando, né? Tipo, mexer os dedos pra ela ver. Aí ela e meu pai já se desesperaram, queriam vir pra cá. Eu falei, não venham que não faz muito sentido. Né? Eu passei 1 semana no hospital, ali, comendo comida de hospital, que foi surpreendente. Eles servem fish and chips na sexta-feira. Sim. Eu gosto da comida do hospital aqui. Não, foi boa. Eu trabalhei em hospital, então eu levava minha comida, né, pro trabalho. Mas eu gostava de comer. Então, quando tinha, tipo... quando vai a comida do hospital. Porque quando serve todos os pacientes, os funcionários ali, eu era auxiliar de enfermagem, daí os funcionários podem ir e se servir também, né? Gente, eu amava, eu gostava muito. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu tava lá, tipo, o acidente foi numa quinta-feira. Sexta-feira eu tava ainda deitado, assim, reto na cama, né? Sem usar travesseiro, sem nada. E daí eu vi no cardápio que tinha fish and chips. Falei, alegria dele. Fiquei feliz, né? Foi um trabalho para comer, porque eu não podia sentar. Então eu tive que comer deitado, sem olhar pro prato, né? Aí eu ia lá, pegava Não tinha batatinha. ninguém pra te ajudar? Não. No começo, eu podia ir só uma parte da tarde, assim, né? Aí depois ele falou assim, olha, eu preciso de ajuda pra me alimentar, né? Porque ele tava deitado, assim, reto na maca, né? Sem se mexer. E aí eles deixaram eu ir um pouco antes, sabe? Do horário normal de visita para ajudar ele com a alimentação. Mas assim, foi 1 semana no hospital. Foi ok, sabe? Teve a parte difícil, que eu tava lá, tipo, não podia levantar, não podia sair da cama. O fato de você ter conseguido ir andando já era um bom sinal, né? Sim, só que podia ter indicação que eu tinha piorado a fratura. Ah, entendi. Porque quando eu saí do carro, eu falei assim, beleza, é muscular, né? Não tinha noção. Tava com a adrenalina alta, corpo quente, e eu comecei a sentir a dor piorar, e começou a pegar a lateral, assim, e quando eu cheguei no hospital, a dor já tava no abdômen inteiro, né? Daí eu tava preocupado. Aí quando o enfermeiro falou, não, você tem foi uma fratura, e uma coisa que eu nunca tinha tomado morfina, né? Eles deram numa seringa um negocinho com sabor de amora. Eu falei assim, nossa, gostoso. Eu falei brincando pro enfermeiro. Me dá mais. Daí o enfermeiro falou assim, não posso, é morfina. Eu falei, nossa, eu nem sabia que existia morfina líquida. Sim, existe. Né? Tipo, pra tomar assim, em gota. Eles chegaram a te dar o gás? Não. Não, tem um gás que alivia a dor. Eu sei porque... A minha cunhada estava grávida e ela estava com muita dor no joelho e a gente chamou a ambulância e aí, resumindo a história, a ambulância chegou e tiveram que dar um gás para ela conseguir descer a escada para aliviar a dor. Só que esse gás ele tem um efeito colateral que ele faz a pessoa começar a dar risada e parece que tá bêbada, sabe? Mas foi coisa de 2 minutos. Ela começou a dar risada. Aí eu olhei pra enfermeira e falei assim, a gente pode usar esse gás também? Ela falou, não, só pro paciente.
Se me dá um gás desse, eu acho que eu nunca mais paro de rir. Não, e ó, é engraçado, porque eu sou risonha, né? Mas eu, no parto da Sofia, eles me deram esse gás e eu paralisei. Eu fiquei assim, ó, e eu não conseguia... Tipo, gente, desculpa. Gente, foi o melhor momento da minha vida. Eu tava vendo tudo que tava acontecendo ao meu redor. Mas eu não conseguia me mexer. E daí tava o Thiago batendo na minha cara, um monte de gente veio, eles ligaram aquelas luzes, aquele monte de coisa. E eu assim, ai, tô no estado nirvana, gente. Olha, me deixa aqui. Só que daí depois não me deixaram. Foi uma vez só que eu usei, não me deixaram mais usar. Paralisei, gente. Ai. Bom, e com relação aos vídeos... A cara dela. O que será que ele vai perguntar? Não, eu só ia perguntar que, tipo assim, você se programa para ir num lugar fazer o vídeo ou você faz de acordo com o lugar que você vai? Com o que você tá vivendo. Geralmente de acordo com o que a gente tá vivendo, né? A programação que a gente já tem ali pro final de semana, geralmente que a gente sai passear assim aos domingos. Mas também já fiz assim conteúdo programado, né? De ir a um lugar para mostrar para o pessoal, né? Uhum. E eu gosto de fazer isso nas cidades do interior aqui da Inglaterra. Que são mais próximas, viagem bate-volta. Viagens curtinhas. Isso que você falou é interessante, porque às vezes as pessoas olham no Instagram e pensam, nossa, como eles viajam, né? Que eles estão longe, mas às vezes eu tô na cidade do lado, né? Dá 20 minutos, meia hora, né? E aí eu estou ali mostrando para o pessoal o interior da Inglaterra, né? Porque muita gente não conhece o interior, né? E é interessante porque cada lugarzinho aqui é uma história diferente, né? Tem muita história aqui que você pode compartilhar, né? E às vezes uma arquitetura diferente, né? Tem uns vilarejos que as casas são construídas com pedras amarelas, né? Sim. Outros que já tem aquelas pedras mais cinzentas. Então é muito legal. Eu acho muito interessante, né? Eu sou apaixonada pelo interior da Inglaterra. E eu acho que as pessoas conseguem perceber isso, né? Pelas postagens que eu faço sobre o interior. E às vezes eu vou para os lugares para mostrar para as pessoas, né? Ano passado, eu fui para Coventry, que era mais próximo da cidade que a gente morava, né? Não sei se vocês conhecem Coventry. Ela tem as ruínas de uma igreja que foi destruída por um bombardeio durante a guerra, né? E aí eles mantiveram aquelas ruínas ali como um memorial. E aí lá também tem um museuzinho que conta um pouco a história da guerra e do pós-guerra ali em Coventry. E é muito interessante, né? E tem coisas muito antigas ali naquela região do centro histórico que são originais da guerra, né? Tem construções ali de mais de 500 anos e marcas na parede da guerra, né? Marcas ali do lugar onde o pessoal deveria se encontrar para buscar alimento, né, buscar água. Então, eu acho isso incrível, né? E aí eu fui lá para mostrar isso pro pessoal. E ano passado também, no jubileu da rainha, ela estava indecisa se ela ia ou não para Londres para fazer a cobertura do jubileu. Do evento. Eu estava viajando a trabalho. Para variar. E ela falou assim, eu não sei se eu vou. Eu falei, não, vai. Ela assim, mas eu nunca dirigi tão longe assim. Eu falei, não, pega o carro e vai. Não tem problema nenhum. Foi, voltou sozinha para Londres, dirigindo. Ó, que orgulho. Rompendo os limites, né? E vai quebrando os medos também, né? Vai, porque eu tinha muito receio de dirigir aqui no começo. Eu demorei 2 anos para criar coragem. Porque na primeira cidade que a gente morou, eu não precisava tudo era de perto. Carro, né? Eu ia fazer as coisas a pé, né? E às vezes... Aí teve o lockdown, né? Teve um longo período ali de pandemia. Ele passou a maior parte do tempo trabalhando de casa. Então, às vezes, ele me levava, me buscava no trabalho. E aí, quando nós mudamos para outra cidade, aí eu senti a necessidade de ir para lugares mais longes dirigindo, né? Aí eu criei a coragem mesmo, né? A necessidade me fez criar coragem para dirigir aqui na Inglaterra. É isso aí. E agora chegou o momento que a gente sempre faz uma pergunta para os convidados, que é o seguinte: se você pudesse dar um conselho para o estrangeiro que está aqui e também para o brasileiro que está lá e sonha em morar fora,
o que você diria para eles, de acordo com toda essa experiência que vocês tiveram aqui? O meu conselho é: venham com a mente aberta. Aberta para novas experiências, para conhecer novas pessoas, abertos para nova cultura, tanto a britânica quanto a multiculturalidade que a gente tem aqui, né, de pessoas do mundo inteiro. Porque se a gente muda para o exterior com a mentalidade de que as coisas vão ser sempre iguais ao que você fazia no Brasil, as coisas se tornam mais difíceis. Eu falo que assim que eu mudei para cá, eu me sentia como uma recém-nascida. Porque era tudo tão novo e era tudo tão diferente do Brasil e da realidade que a gente vivia no Brasil, que eu tive que reaprender muitas coisas. Mas isso é bom, porque isso faz a gente também crescer, né? Amadurecer, ter uma outra visão de mundo. Sim. Né? Então, o meu maior conselho, tanto para quem está aqui quanto para quem quer vir, seja para a Inglaterra ou para qualquer outro lugar, venham com a mente aberta às novas oportunidades, às novas experiências, e corram atrás do sonho de vocês, né? Porque muitas vezes a gente escuta as experiências ruins que as pessoas tiveram no país e a gente pensa, será que isso vai acontecer comigo também? Será que vai ser assim? Mas cada história é única, né? Cada pessoa é única e a gente não deve se comparar com os outros, né? A gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? Sim. O nosso processo de evolução, seja no aprendizado do inglês, seja no emprego, né? A gente tem que se comparar com a gente mesmo e não com a história e com a trajetória dos outros. Um exemplo bobinho, né, em relação a isso, a tentar enxergar o lado bom das coisas, é o frio, por exemplo. Inglaterra é fria, só que dentro de casa é quente. A gente é de Curitiba. A gente passava frio dentro e fora de casa no inverno. Lá dentro de casa, mais ainda. Exato. Sabe, tipo, dormir com 3, 4 cobertores, porque fazia muito frio. Ter que sair debaixo do cobertor e ir pro banho, né? E aqui, pelo menos, é frio, mas dentro de casa tá quentinho. Sim. Dá pra andar de bermuda e camiseta. Sim. E outra coisa que eu acho muito importante também, que ele falou, é isso, é enxergar o lado positivo das coisas. Todos os lugares têm pontos positivos e pontos negativos, né? Um dos pontos negativos aqui da Inglaterra é o clima e a comida, né? Mas a gente tem duas opções. Ou a gente vive reclamando das coisas, vive murmurando. Porque o dia é muito curto no inverno. Porque é muito frio, é muito cinzento, é muito úmido. Ou a gente procura enxergar o lado positivo, né? Que o inverno é uma fase e ele vai passar. Tudo bem que o verão não é muito quente, né? Mas o inverno é só não é muito extenso. Não é muito extenso, Mas o inverno passa, né? Então, se a gente vem e fica reclamando o tempo inteiro, torna as coisas mais difíceis, né? Igual, a gente morava numa cidade que a gente amava, né? A primeira cidade que a gente morou. E a gente teve que mudar de cidade por causa do trabalho dele. E no começo eu falei, eu não queria sair daqui, né? Eu gostava tanto daquela cidade. E a gente pensou, a gente tá indo para uma cidade menor ainda, não vai ter nada para fazer. Mas lá a gente tem os nossos amigos, né, os nossos amigos por perto, porque nós mudamos de novo. Para uma cidade menor ainda. Para uma cidade menor ainda. E a gente tinha os nossos amigos por perto e tinha parques bonitos para caminhar, sabe? Tinha a parte ali de trás da igreja que tinha vários esquilinhos que eram super mansinhos, então sempre dava para ele dar amendoim para eles que eles iam pegar na mão, sabe? Eu enxerguei o lado positivo dessa cidade em vez de ficar reclamando que a gente estava mudando de cidade sem querer mudar. Sim. E a mesma coisa aconteceu ano passado, quando o landlord da casa que a gente morava falou, eu vou vender a casa. E aí também veio esse mesmo sentimento. A gente não queria mudar, nem de casa, nem de cidade. E aí foi uma dificuldade para achar uma casa, que eu acredito que vocês saibam como é esse processo, né? E nós só achamos uma casa em outro vilarejo. E aí a gente também não queria mudar. E a gente foi. E agora nós estamos lá procurando os pontos positivos do lugar que a gente está morando. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, que papo gostoso. Foi bom para você, Felipe? Foi. Quebrei barreiras. Tá mais tranquilo? Foi mais tranquilo do que você esperava. Foi. Eu pude ficar quietinho. Nem tanto.
Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa pela distância, mas não tem muito o que fazer. Nossas viagens por aí no Estrangeiros Podcast. Olha, verdade. Tá vendo? Gente, se vocês ainda não conhecem o canal deles, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vai lá e assiste o vídeo deles que vocês vão descobrir que existe vida na Inglaterra fora de Londres. Não é verdade? É verdade. Mesmo nos vilarejos que tem 1.000, 2.000 pessoas, existe vida. É verdade. Kelly, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo seu apoio. Seja muito bem-vinda. A casa é sua. Já falei isso outras vezes. Renatinho que não se cuide, não. Gente, se você nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Fiquem à vontade para curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. E é isso aí. Quer falar alguma coisa? Não quero falar. Fala tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo. Até a próxima semana.